E atraso na fala também. Esse estudo da Gabi, ela viu também que ele dá impacto na fala do bebê. E o risco de otite média aguda, que é a dor de ouvido. Então, o bebê que chupa muita chupeta, ele tem maior chances de ter otite média, tá? Risco de otite média, que é a dor de ouvido. Quantas vezes mais aumentada do que o bebê que não chupa chupeta? 2 vezes mais aumentadas, tá? Então, um bebê que chupa chupeta tem 2 vezes maior chance de ter otite do que o bebê que não chupa chupeta. E assim, mesmo que você ferva a chupeta, que ela cai, mas assim, com o passar do tempo a gente sabe que a chupeta você não ferve mais, né? Você assopra, cai no chão, você e bota na boca da criança. Não venha falar pra mim que uma criança de 3, 4, 5 anos chupando chupeta, você vai lavar a chupeta e ferver a chupeta. Não vai, né? É que assim, uma criança de 5 anos chupando chupeta também é bem complicado, né? Então, isso causa também chances da criança ter diarreia, tá? E aumenta também os índices de hospitalização por conta de bactéria dessa chupeta. Tem um dado aqui que eu me sinto até incomodada de trazer, que é um dado de QI. Mas eu acho importante a gente falar, porque, mais uma vez, eu não tô pra julgar ninguém. Tô falando pra vocês que eu dei chupeta pro meu primeiro filho, né? Então, esse dado de QI, eu achei importante trazer esse dado, mas sem fundos de julgamento, tá? Mais uma vez, por favor. Pelo amor de Deus, eu queria julgar alguém. Então, nesse estudo também foi levantado que as crianças que chupam chupeta, elas têm um QI diminuído. Por quê? Porque elas têm menos estímulo. Então, a criança que chupa chupeta, ela chora menos. Porque lembra que ela é pacifier? Ela fica com a chupeta na boca. Então, ela tem menos estímulos. Porque como ela chora menos, a mãe acode menos vezes. Então, se ela chora por um motivo X, que você não fome, ela vai estar ali deitada, não vai estar chorando, você não vai acudir ela. Então, ela tem menores estímulos e menor interação com os pais. E logo, ela tem um QI diminuído. Não deve ser um negócio assim, tipo, nossa, ficou 5 anos atrasado. Não é, né, gente? Mas faz sentido, né? Faz sentido pra você? Pra mim faz sentido. Os vícios orais, tá? Os vícios orais na idade adulta. Então, a chupeta também está associada a riscos orais na vida adulta. Quais são os riscos orais que a gente tem quando a gente é adulto? Fumar, tudo que está associado com a boca, tá? Fumar, mascar chiclete, roer unha, bebida, que mais? E comer. Comer, compulsão alimentar. Então, a chupeta também está associada a riscos, a vícios na vida adulta. E isso pra mim faz todo sentido também. Todo sentido. E ela pode sim afetar a amamentação, tá? Então a gente vai entrar pra gente falar da chupeta na amamentação. Então a gente tem os 10 passos para proteção do aleitamento materno pela Organização Mundial de Saúde, né? Pro Hospital Amigo da Criança, que no passo 9, ele era assim, ó. Não, proibido, tá? Não oferecer bicos artificiais ou chupetas para bebês amamentados. Então era isso o passo 9. Em 2017, esse passo foi modificado. Na verdade, foram todos os passos modificados. E esse passo, ele foi modificado para... Então, presta atenção, ó. Antes era não oferecer bicos. Agora ele é aconselhar pais sobre o uso da chupeta, de bicos artificiais. Então, por que aconselhar e não proibir? Aquilo que a gente estava falando. Porque quando você proíbe, você não fala o porquê. E quando você aconselha, você fala assim, olha, eu vou te falar que isso não vai ser bom por causa disso. É igual você falar assim, não vai fazer. Ah, falou que não vai fazer, é a mesma coisa de falar assim, eu quero fazer. Então, quando você entende o porquê do não, você entende que não realmente, entendeu? Então, o Ministério da Saúde, ele mudou esse passo 9. Eu achei legal, de que não é mais não oferecer, ele é aconselhar. E também estimula o profissional de saúde a saber o porquê que não pode usar chupeta. Porque é muito fácil falar pra você assim, não pode usar chupeta. Ah, tá, Kátia, mas por que não pode? Ah, não pode porque não pode. Tá, mas por quê?
Então eu acho que todo mundo está ganhando com isso daí, entendeu? Porém, todavia, entretanto, lá nos Estados Unidos, onde minha amiga Fernanda mora e outras mães que estão lá no grupo do Telegram, é aconselhado pela Academia Academia Americana, vou amarrar o cabelo, Academia Americana de Pediatria, que o uso da chupeta é aconselhável dar depois dos 15 dias de vida. Depois que a amamentação está estabelecida. Ai, Kátia, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Porque lá, nos Estados Unidos, eles têm um negócio, né, com a morte súbita. Então, e aqui a gente gosta de pegar as coisas dos americanos, né? Então a gente vai lá e fala, não, vamos dar a chupeta por causa da morte súbita. Só que a gente fala que vai dar a chupeta por causa da morte súbita, não sabe nem o que é. Não sabe nem o que é a morte súbita, quando que ela acontece, sabe nada. Mas vamos dar a chupeta por causa da morte súbita. Então vamos entender essa bagaça da morte súbita. Então é assim, nos Estados Unidos, eles têm estudos com números de mortes, de fato, de bebês que morrem de morte súbita. No Brasil a gente não tem. Sabe por quê? Porque o bebê aqui no Brasil ele não morre de morte súbita. Ele morre de diarreia, ele morre de como que é o chamado? Bronquiolite. Então o bebê aqui no Brasil não morre de morte súbita. Sabe por quê? Porque o bebê que morre de morte súbita, ele morre nos primeiros meses de vida. Aqui no Brasil a gente vê um bebê chupando chupeta com 3, 4, 5 anos. Então, se você falar pra mim assim, Kátia, eu dei chupeta pro meu filho por conta da morte súbita. Aí eu falo assim, quanto tempo seu bebê tá? Ah, tá com 1 ano. Então já era pra você ter tirado faz tempo. Porque a morte súbita é nos primeiros 3, 4 meses de vida. As chances maiores de... É no primeiro ano, tá? Mas a pegada é nos primeiros meses de vida. E o que é esse babado da morte súbita? Tá? Lá nos Estados Unidos... A morte súbita, eles têm esse dado, eles têm esse número. Aqui no Brasil a gente não tem esse número, mais uma vez, o bebê não morre de morte súbita aqui, ele morre de diarreia e de bronquiolite. São duas doenças que são evitadas com aleitamento materno. Eu não tô brava, eu falo assim. E quando é pra defender o aleitamento materno, me dá até um negócio. Então eu tenho aqui, ó... eu trouxe pra vocês, deixa eu ver se ficou grande? Ficou grande pra vocês aí? Me dá um coraçãozinho se ficou grande, tá? Isso é uma campanha do Ministério da Saúde daqui do Brasil, onde eles colocaram como que o bebê deve dormir, né? Dormir de barriga pra cima, é o jeito mais seguro do bebê dormir, pra evitar a morte súbita. Então, quais são os fatores de risco para a morte súbita? Fumo. Quem fuma dentro de casa, fumar dentro de casa. Álcool, é a mãe que bebe, né? E bebida. A falta do aleitamento materno, então o bebê não mamar no peito, é um agravante para a morte súbita. Colchões moles, travesseiros moles. O bebê não pode dormir num troço mole, tem que ser um negócio firme. Bebês muito prematuros, de baixo peso e o frio. Aqui no Brasil, a gente não tem baixas temperaturas igual tem nos Estados Unidos. Lá tem neve, né? Menos sei lá quanto. Aqui não tem. Então, o que a gente tem que ter? Um berço seguro pro bebê. Um berço seguro pro bebê é um berço sem aquele monte de troço que a gente compra, que a gente paga milhões de reais, que é bordado pelas índias cegas, virgens, das índias Carumã, tá? Não é pra ter aqueles troços lá. Aquilo ali, o bebê, ele vai se entuchando embaixo daquilo e ele pode enfiar a cara ali e morrer, entendeu? Como que o bebê tem que dormir? O bebê tem que dormir igual esse bebê tá dormindo e com o pé lá embaixo do berço, lá embaixo. Eu tenho até uma foto aqui, eu vou mostrar pra vocês. E de barriga pra cima, pra evitar a morte súbita. Tá? Então a morte súbita ela acontece no primeiro ano de vida de forma inesperada. O bebê para de respirar e ele morre. Não é engasgo, tá? Não é engasgo. Ele para de respirar. E esses fatores que eu falei, álcool, fumo, falta de aleitamento materno, colchões mole, baixo peso, são
agravantes, né? Que o bebê, se tiver um desses fatores, pode ser que ele tenha mais chance de dar morte súbita. Então, os bebês nos Estados Unidos, eles são muito agasalhados por conta do frio. Então, você olha o carrinho, você não vê o bebê, só vê um monte de coberta, né? Então, isso aí é um outro agravante para morte súbita. Então, a gente tem que ver esse negócio da morte súbita, gente, e trazer para nossa realidade, tá? Então, parar com esse negócio de americanizar o negócio. Então, traz para nossa realidade. Então, existe bebês que vivem sem chupeta. Eles existem nesse mundo, tá? Tem países que não usam chupeta. O bebê nasce sem saber o que é chupeta. Então aqui, ó, coloca o bebê pra dormir de barriga pra cima, amamente até o 6º mês, né? Não fume, não agasalhe demais o bebê. Deixe o bebê sem travesseiro, sem brinquedos, sem almofada, sem objetos fofos dentro do berço. Então isso vai proteger o bebê de morte súbita e não a chupeta. Assim, ó, não compra. Vai fazer enxoval lá em Miami, em Nova York, no Brás, aonde você for fazer o seu enxoval. Não compre a chupeta. No seu chá de bebê, não peça chupeta. Quando a pessoa fala assim, não vai pedir chupeta? Você fala assim, não, eu não vou pedir chupeta, porque a minha intenção é não dar. Só que assim, é uma decisão da família. É uma decisão sua, do seu marido, de todo mundo. E você vai ouvir muito as pessoas falando assim pra você. Ai, dá uma chupetinha pra acalmar. Coitado. Dá só uma chupetinha pra acalmar. Quer dizer, não tá nervoso. Chorar faz parte do desenvolvimento do bebê. Tá? Então a gente tem que entender que bebês choram. Quando eu vou fazer curso de gestante, que eu vou fazer workshop para gestante, eu brinco com os pais e falo assim, agora nós vamos ficar meia hora ouvindo o bebê chorar para treinar o ouvido. Porque bebês choram. E como que a gente faz para o bebê parar de chorar? Colo. Ouvido do bebê aqui, ó, no coração, batendo tu. Às vezes até um dedinho na boca, só para dar uma sugadinha pra, né? Perninha de sapinho aqui, ó, batendo no bumbum. De lado, bebê de lado. O 5S, né? Limpar. Sling. E a chupeta, gente? O que eu vejo na minha prática? A chupeta é assim, ó. Ai, Kátia, eu dou só na hora de trocar. Mas é só na hora de trocar que ele chora, então eu vou lá e dou a chupeta. Só que assim, agora você tá na hora de trocar. Daqui a pouco a gente tá na hora de trocar e na hora de dar banho. Depois na hora de trocar, na hora de dar banho e na hora que você... que vai sair com o carro. Aí depois é na hora de trocar, na hora de dar banho, na hora que vai sair com o carro e mais uma. Daqui a pouco o bebê está o dia inteiro com a chupeta na boca. Gente, o negócio vicia tanto pra gente quanto pra eles. Então, muito cuidado com o tempo que o bebê fica com a chupeta na boca. E quanto mais tempo o bebê está com a chupeta na boca, menos tempo ele mama, tá? Que isso é outro agravante pro aleitamento materno. Então, quanto tempo o bebê tá com a chupeta na boca ali, menos tempo ele mama. E quais são os fatores de risco pro bebê usar a chupeta? Qual que é a mãe que mais dá a chupeta? São mães que trabalham fora, tá? Não tô pedindo pra ninguém pedir demissão do serviço, viu? Só tô mostrando os dados pra vocês. Então, são mães que trabalham fora, são mães que são bebês que não foram alimentados na primeira hora de vida, tá? São bebês que a primeira hora de vida eles não mamaram. São bebês que tomam chá nas primeiras horas, nas primeiras semanas de vida. E o primeiro filho dessa mãe, a primipariedade, que é quando a gente tem o primeiro filho. Que foi o meu caso. Eu trabalhava fora, ele não mamou na primeira hora de vida, chá eu não dei, mas era meu primeiro filho. Então, desses 4 fatores de risco aqui, eu tinha 3. Só não dei o chá. E eu dei a chupeta. No meu segundo filho, já era meu segundo filho, então não tinha fatores de risco. Eu trabalhava fora, sempre trabalhei fora. Amamentei na primeira hora de vida e não era meu primeiro filho. Então, tinha só um fator de risco e eu não dei a chupeta pra ele. Dei assim, mas foi um surto psicótico que eu tive, eu dei, mas logo eu joguei ela fora. Então você vê que esses 4 fatores de risco são fatores de risco bem importantes que a gente tem que observar.
Primeiro filho, trabalhar fora, chá na primeira semana e não mamar na primeira hora de vida.